Olá, tudo bem? Uma boa tarde aí para vocês. Eu vim aqui neste vídeo fazer uma homenagem à senhora Leda Nagli. E o motivo dessa homenagem é que, primeiramente, eu queria dizer que a existência real da Leda Nagli na minha vida, ela começou quando a minha mãe, em um certo momento da minha vida, falou o nome Leda Nagli. E aí eu fui procurar em saber quem era essa mulher chamada Leda Nagli. Foi a partir de minha mãe que eu, na trajetória da vida, eu passei a conhecer a existência real da mulher Leda Nagli. Posteriormente, eu acabei pegando o sobrenome Nagli e passei a descobrir, também nesta mesma época, que o Duda Nagli era filho da Leda Nagli. Eu imaginei, porque pelo Nagli, né, a gente imagina. E aí eu passei a ter esses dois nomes na minha mente. A mulher Leda Nagli e o seu filho Duda Nagli. Só que até então eu não conhecia de perto a intimidade tanto da vida da mãe Leda Nagli quanto da vida do filho Duda Nagli. E aí, por um propósito do destino, há 3 meses eu tenho acompanhado a intimidade da família Nagli, principalmente nos nomes da pessoa de Leda Nagli e Duda Nagli. Ponto. Eu agora quero fazer uma homenagem especialmente a Leda Nagli. Esta foi a minha introdução. Agora eu vou para o segundo ponto, que é a Leda Nagli, jornalista, e sua vida nos jornais da vida. Bem, eu sei, a partir do que ela me disse, a Leda, que ela começou sua trajetória profissional no Jornal Hoje, apresentando o Jornal Hoje. Leda também hoje, se não for a figura, é uma das 10 figuras mais importantes do Brasil em termos de conhecer as principais imagens e ou autoridades nacionais do Brasil. A mulher Leda, ela tem uma cultura muito grande, muito imensa, muito enorme, porque ela traz nenhum requinte e num profissionalismo peculiar. Sinceramente, Leda Nagli, ainda não encontrei na senhora um defeito. Você me perdoe, mas
de acordo a o estímulo dos seus vídeos, das suas entrevistas e do seu apreço para com o povo e as pessoas, eu ainda não encontrei um defeito na senhora. Dito isto, eu digo que, com termos mais complexos, a linguagem, enquanto uma ontologia do ser, ou seja, a linguagem enquanto uma ontologização do ser humano, o que isso quer dizer? Que foi a linguagem enquanto um veículo de comunicação, neste caso, ou a linguagem enquanto um viés comunicativo da linguagem ordinária. Porque a Leda Nagli, ela tem uma peculiaridade da linguagem no sentido de demonstrar que a arquitetura da vida, da nossa vida e da vida humana, ela tem a feição de uma cotidianeidade. O que é isso, Caio? Que simplesmente, Leda, pelo fato da senhora trabalhar com a linguagem ordinária, ou seja, a linguagem do dia a dia, a senhora transmite e traz, primeiramente, uma confiança extrema no público. Segundamente, a senhora traz uma clareza maestral. E num terceiro momento, a senhora traz um estímulo ou um impulso muito grande de afetividade para com as pessoas e os entrevistados. Eu falei da linguagem porque eu não conheço a trajetória da senhora antes do podcast, mas assistindo aos seus podcasts, eu tenho percebido que a forma como a senhora trabalha o campo da linguagem comunicativa. E até eu enviei algumas mensagens para a senhora mostrando e demonstrando que a minha opinião para com a Leda jornalista é a de que é muito difícil e, após conhecê-la, Leda, eu nunca vi uma jornalista tão clara, claríssima e de uma forma de blindagem. O que é isso? Sim, a Leda, além de abençoada, ela é blindada. Mas blindada como, Caio? Ela tem um requinte, um profissionalismo e a sua comunicação, a sua linguagem comunicativa, ela nunca falhou, Leda. Sabe? 3 meses conhecendo a senhora, a sua vida para com seu filho, sua neta, eu tenho percebido que a senhora nunca falhou, nunca, em termos comunicativos, porque a linguagem da senhora é muito clara, é muito dinâmica, e agora eu lembrei a palavra, é muito límpida. Então, o seu ser linguageiro, Leda, ele é límpido. É como se fosse a água cristalina de um rio, em que, Leda, você se olha e vê perfeitamente a sua imagem no vagar e no soar do riacho, na turbulência do riacho,
Mas, embora haja uma água muito... uma água que treme, porque o riacho é assim, quando você se olha no riacho, Leida, é como se a senhora estivesse olhando para o próprio espelho. Ou seja, a água a qual a sua imagem é refletida, Leida, ela traz limpidez, clareza e absoluta transparência. E agora eu começo dizendo também, Dona Leda, que outra qualidade na senhora, além da limpidez, e por ser uma jornalista muito clara e dinâmica, é a sua transparência. Sim, eu, Caio, particularmente e pessoalmente, eu me considero, uma das minhas principais qualidades é a transparência, é ser transparente. Por exemplo, quando a gente se olha no espelho, o que nós vemos é nós mesmos. Então, a mesma coisa é a qualidade da transparência. Ela é muito importante nos dias de hoje, porque um ser transparente, ele transparece apenas a nitidez da transparência. Ou seja, eu me considero um ser transparente, absolutamente transparente. E a Leida também. Por quê, Caio? Porque essa nitidez da transparência no ser humano, na pessoa vivida, é demonstrar que, embora aquele ser humano ele tenha passado por vários dilemas muito difíceis na vida, como diz Carlos Drummond de Andrade, como aquele ser humano passou por várias pedras, né? Teve que retirar várias pedras do próprio caminho para se tornar uma pessoa mais íntegra e transparente. Eu acredito, Leida, não conhecendo todo o seu passado, você me traz que a senhora atravessou muitas turbulências dos mares e muita turbulência da própria imagem sua refletida no riacho. O que eu quero dizer com isso? Que são as pedras que nos faz ser uma pessoa mais íntegra, transparente e verdadeira. E aí, Leda, está o terceiro aspecto da senhora como jornalista, que é a credibilidade, é a transparência e a veridicidade. Ou seja, a senhora, além da nitidez e da transparência e da limpidez na sua linguagem e na sua feição enquanto uma mulher brasileira, vó e mãe, a senhora transmite uma certa veracidade. Como assim, Caio? Por se tratar de jornalista, a senhora traz uma credibilidade absoluta ao seu público. E é incrível a perceber também, Leda, senhora Leda, que nas suas entrevistas a senhora traz, além de sua sagacidade, a sua honestidade e simplicidade, que eu vou falar dessas duas coisas daqui a pouco.
Então, é como se, falando agora em termos mais complexos novamente, Dona Leda, é como se o seu ser, veja, eu não estou falando de ser enquanto ser humano agora, como eu falei atrás. Eu estou falando do seu ser, da sua essência de ser um ser, neste caso humano. Veja, para que fique mais claro, Dona Leda, o ser que a senhora porta dentro do ser de sua alma, ele está totalmente vinculado com a linguagem límpida, nítida e transparente que a senhora emite às pessoas do seu convívio e do seu entorno, do seu interior. Então, é incrível, Leida, porque já dizia Freud, aquilo que a gente transmite para fora pela fala, pela massa sonora, que é a concretização do nosso pensamento, que é a linguagem falada neste caso, é tudo, Leida, como a senhora sabe, que a gente transmite vocalmente, a gente mostra o que nós somos dentro do nosso interior. Então, a nitidez, a transparência e a integralidade com que a Leida transmite as informações para fora de sua boca, ou seja, quando ela fala, quando ela emite um som ao entrevistado ou à entrevistada, ou mesmo a um público em geral, a Leda, ela tem aquele cuidado total de tentar passar ou transpassar ao público uma simplicidade na organicidade da linguagem tão grande que ela chega a, como eu, quando estou proferindo palavras, a pedir perdão ou desculpa, porque ela tem esse cuidado com as palavras e, mais ainda, cuidado com o circuito comunicativo entre interlocutores, como já dizia o linguista russo Roman Jakobson. E aí é interessante que a Leda, ela dá, e o seu filho, eles dão total palavra ao entrevistado. E é isto mesmo, eu concordo plenamente. O entrevistado é que tem vez, e o entrevistador é o que vai apenas mediá-lo. E aqui, para encerrar esse primeiro tópico, eu quero dar os parabéns por Leda e seu filho no podcast Os Nagli, dar essa vez e essa voz, principalmente ao entrevistado, porque além de demonstrar e mostrar um respeito e uma humildade característica com o entrevistado, isso demonstra que é preciso, no circuito comunicativo entre duas pessoas, dar a voz e a palavra ao próximo, e o interlocutor apenas intermediar ou provocar algumas ou novas reflexões.
Ponto. Agora eu vou para o segundo tópico, que é a Leda Nagli, apresentadora de podcast. Bem, a Leda Nagli, apresentadora de podcast. Vamos lá. A história de vida da Leda eu não conheço muito bem, pois em suas entrevistas ela fala muito de sua honrosa e respeitosa mãe, do seu pai, como também dos honrosos e respeitosos avós dela. E aí é incrível perceber porque a Leda, de acordo pelo que eu conheço da história de vida dela, ela teve 3 filhos, parece-me, e que ela teve com um único pai, que é um filho único, que é o Duda Nagli, e que o nome desse pai, do Duda, é o Senhor Rogério. Que Deus o tenha. Muita luz para o espírito do Senhor Rogério. Mas o que eu quero dizer com isso é que Senhor Rogério, infelizmente, falecendo com 54 anos, um jovem, um pacato e surpreendente jovem. E eu tenho percebido que a Leda hoje, ela está com 73 anos de idade, segundo o que ela afirmou no podcast. E aí eu tenho percebido a extraordinariedade da vida. A extraordinariedade da vida. Em que Duda, com o pai órfão, a Leda, ela traz a função de pai também. Leda traz a função de pai. Porque aquele vazio que ficastes com a morte de seu pai, a Leda, ela, além de vó, ela é mãe. Então, esse vazio ou esse buraco lá no fundo da alma que ficastes dentro da Leda e dentro do Duda, demonstrastes para nós uma extraordinariedade da vida. O que isso quer dizer? Que passados quase 20 anos do falecimento do pai de Duda, a Leda, ela continua na batalha, na ardente batalha de cuidar do seu filho, cuidar da casa, cuidar da neta, cuidar do seu trabalho profissional, porque, pelo que eu vejo, a Leda nunca vai abandonar o que ela mais gosta,
que é conversar, dialogar, falar. E isso me emociona muito, sabe, Leda? De ver que uma senhorinha, porque a senhora é uma senhorinha de 73 anos, saber que a senhora tem essa vitalidade dentro de ti. E muito embora por causa da fragilidade humana de uma pessoa idosa. Então, o que a senhora transmite é uma fortaleza, sabe? Eu acho, Leda, que até aqui tu me demonstrastes a fortaleza do humano. Eu acho, Leda, que pensando bem, a sua principal característica qualitativa, ou seja, a sua principal qualidade, não é a limpidez, não é a transparência, não é a veracidade, é a fortaleza. A fortaleza de uma mulher que, embora nos seus 73 anos, e embora desculpa o termo, Leda, muito desculpa, mas embora se arraste, né, na vida, nos dilemas da vida, junto com a sua moletinha, isso demonstra, Leda, uma fortaleza. Não sei, e eu digo mais, eu acho, Leda, que o senhor Rogério, que Deus o tenha, seja um anjo da guarda, principalmente tanto seu, primeiramente seu, e posteriormente e imediatamente logo do Duda. Então, embora o senhor Rogério não esteja mais aqui, eu tenho sentido no meu peito agora que o senhor Rogério é o anjo da guarda da Leda e do Duda. Ponto. E aí, o terceiro tópico é dizer o seu meio século de trabalho. Bem, é incrível porque, desculpa, eu estou fazendo uma homenagem aqui para Leda. Não é para outra pessoa ou para outras pessoas. Não é para minha avó ou para minha mãe que são idosas. Não. Este vídeo é direcionado para a senhora Leda Nagli. O seu meio século de trabalho. É incrível. Meio século só de trabalho. Fazendo as contas, a Leda começou o seu trabalho com apenas 23 anos de idade. E não para. Completando 73, ela continua até com mais força do que antes. É por isso, Leda, que eu falo da fortaleza. Sim, Leda, a senhora é uma digna fortaleza. Meio século de trabalho. A tonalidade, dona Leda, com que a senhora transmite as informações para o seu público
é de um cuidado, né? Um cuidado com a forma com que você vai falar. E sabe, Leda, aparentemente falando, os seus cachecóis são belíssimos. Te deixa chique. E assim, Leda, a roupa, claro que a roupa é importante. Hoje eu vesti um branco para transmitir paz ao meu entorno e às pessoas. E claro, Leda, que as pessoas observam na nossa vestimenta. E falando da linguagem de sua vestimenta, ela demonstra ou mostra claramente a elegância da Leda Nagli, né? Porque Leda, sim, a senhora é elegante. E não é elegante apenas na vestimenta, mas é elegante na forma de se portar perante as pessoas, a elegância da linguagem e, acima de tudo, a elegância do seu portar-se e comportar-se diante das pessoas, o que demonstra uma gentileza e uma educação formidáveis, no sentido de que a educação sua, da senhora Leda, ela é transmitida pela total e surpreendente gentileza com que a senhora se demonstra perante as pessoas. É muito raro, Leda, aos meus 35 anos apenas, eu tenho percebido isso, senhora Leda. As pessoas são educadas, em sua maioria, porém não são gentis. Então, é muito difícil encontrar em outra pessoa o que existe na Leda, que é a educação pela gentileza. E aí eu abro um parêntese e falo de um vídeo que eu assisti no YouTube várias vezes, umas 3 vezes, com seu filho Duda Nagli, com seu companheiro fiel, né, até a morte, que é o Duda Nagli. Isso qualquer pessoa sabe, todo mundo tem certeza disso. E aí nesse vídeo vocês dois compravam plantas. E aí, como vocês são de uma forma surpreendentemente famosos, chegava as pessoas e a senhora parava tudo, né? Parava o carrinho, era empurrando um carrinho que colocava as plantas, e aí a senhora parava e dizia: olá, tudo bom? Como você está? Deus abençoe. Ah, muito obrigada. Ah, estou linda. Muito obrigada. Quanta gentileza sua. Então, poxa, assim, sinceramente, Leda, quem é que não quer ter uma pessoa como a Leda Nagli do nosso lado? Leda, o ser humano que a senhora é, qualquer pessoa, qualquer ser humano bem consciente e ciente da vida vai querer estar ao lado eternamente da Leda Nagli. Pela sua transparência, pela linguagem de sua gentileza, que é formidável. E aí, chegando até aqui na minha homenagem, eu digo: o que é mais importante e mais surpreendente na figura do ser humano da Leda? É a fortaleza ou é a gentileza? Né? É bem difícil responder esta pergunta.
E agora eu vou para o penúltimo tópico, que é a Ledinha como mãe. Há 3 meses atrás, eu resolvi, por convite, assim, do Duda Nagler, a assistir o podcast Os Nagler. E aí, no primeiro encontro, que é o encontro de gerações que eu assisti, a Leda disse uma frase que me comoveu, que está na minha mente agora e que vai ficar até a minha morte. Que é a seguinte frase: a simplicidade é uma conquista. Eu fiquei pensando nessa frase e tentando interpretar esta formidável frase. E aí, eu até hoje, eu tô tentando interpretar qual a essência que está por trás desta frase que a Leda disse: a simplicidade é uma conquista. Bem, realmente, a simplicidade é uma conquista. No primeiro momento, eu pensei, sabe o que, Leda? Que a simplicidade a gente não adquire ou ganha ela do nada. É preciso que nós, enquanto seres humanos e dotados de intelecto, nós possamos aprender com a simplicidade, ou seja, aprender a ser simples. Então, a simplicidade é uma conquista, muito embora uma conquista que, quem sabe, a depender da capacidade do ser humano e de sua boa vontade, essa simplicidade só vai se tornar uma conquista no final da vida. Por que eu digo isso? Porque, dona Leda, essa frase, a simplicidade é uma conquista, é tão surpreendente que a simplicidade, ela só vai ser uma conquista quando a gente retirar o nosso ego, o nosso eu, quando o nosso eu se dissolver completamente e no lugar do eu nascer o espírito da compaixão. Eu acredito que num primeiro momento uma pessoa só vai adquirir simplicidade na vida ou só vai adquirir a simplicidade da vida quando ela se tornar uma pessoa compassiva, solidária, amiga e companheira. E eu digo mais, no segundo momento, essa pessoa, para ter uma simplicidade, ela tem que se colocar no lugar do outro e, no terceiro momento, que é o mais importante, ela se doar ao ponto de morrer pelo próximo. Então, eu acho que realmente, Leda, a simplicidade é uma conquista. E digo mais, é uma conquista porque nós iremos, no decorrer de nossa trajetória, aos poucos, adquirindo essa tão famosa simplicidade.
Porque não é do dia para a noite que nós nos tornamos seres simples, absolutamente simples. Como eu digo e como a senhora diz, ou melhor dizendo, a simplicidade é uma conquista. Então, você tem que subir vários degraus, um por vez e de modo devagar, para que no final você atinja a conquista que é os céus. Então, conquistando os céus, você conquistou a simplicidade. Ponto. Agora, Leda como mãe. Foi nessa, Leda, na minha opinião, organicidade da simplicidade que eu suponho, não tenho certeza, mas quase certeza, de que foi a sua mãe, a sua honrosa e respeitosa mãe, junto com a sua honrosa e respeitosa vó, mãe de sua mãe, que e mais ainda de seu pai, porque a senhora é filha, é mulher. Eu acredito que essas três essencialidades humanas tenham despertado na senhora este fulgor, ardor ou esplendor diante a simplicidade da vida. Junto a isto, com o jornalismo, com o meio ambiente, as pessoas, a extraordinariedade da vida e junto o seu crescimento profissional e como pessoa, eu acredito que a senhora tem atingido sim a simplicidade ao ponto de demonstrar e de deixar um legado para as próximas gerações, que é tanto para a segunda geração, que é o seu filho, quanto para a terceira geração, que é a sua neta, Zoe. A relação do Duda com a mãe e da Leda com a mãe é surpreendente. É surpreendente. Eu como mero mortal um dia, né? E sem condições financeiras atual, de conhecer a Leda Nagli e o Duda Nagli. Não por nada, mas para parabenizá-los pela ligação umbilical. Veja, não chega a ser muito nem materna apenas, nem íntima, né? Eu chamo da ligação da Leda, o Duda, e o Duda, a Leda, de uma relação umbilical. É como, Leda, o que é uma relação umbilical, Leda e Duda? É como se ali, entre vocês dois, somente vocês dois, existisse um cordão invisível, que é o cordão umbilical, que não foi cortado, embora tenha sido cortado no nascimento, não foi cortado de modo nenhum. Ele existe ainda ali, porque é o que faz ligar vocês dois. E aí, para encerrar a minha live, a Leda Vó,
O que ela aprendeu com os pais e com os avós, ela, como vó, está transmitindo para sua neta Zoe. Né? E a minha conclusão que eu chego neste primeiro momento e nesta primeira aparência à vista, a conclusão é que eu chego é parabéns Leda e parabéns Duda, e sigam a vida da melhor forma possível. Continue assim. Eu diria assim, não há o que mudar, viu, meus jovens e meus filhos. Não há o que mudar. E meus irmãos, continua assim. Continua. Está perfeito. Beijo e até mais. Tamo junto.